intermediários a um campo de esporte, a um campo de futebol, pequeno quiosque para comércio e alimentação, para birosca, né? Então, acho que alguns desses equipamentos representam renda para as comunidades e tem que estar dentro. Mas você retirar... As comunidades são fonte também de renda. Olha só, em primeiro lugar que eu acho que você retirar esse artigo aqui não inviabiliza, se for demanda da comunidade, se houver espaço, a implantação de qualquer tipo de equipamento de geração de trabalho e renda, social, não inviabiliza isso. Mas aqui obriga. É um escopo de urbanização dessas áreas. Não quer dizer que é uma previsão. O projeto poderá prever, obviamente, se coubesse, se for necessário. Mas se for necessário, dependendo das características. Eu acho que a morfologia desses territórios é tão diversificada que você se pode aproveitar, como lá no Vidigal, um lixão, várias favelas. Lixão virou um campo de futebol. Então, eu sou contra. Pode colocar em votação, não quero ter voto tolerante, mas... Eu queria também defender o contrário, que eu acho que o 12 resolve a questão de soluções e instrumentos aplicáveis para viabilizar a regularização dos usos não residenciais já instalados, em especial aqueles estudantes. Eu acho que a gente podia amarrar, professor, que assim, não pode inviabilizar. Eu entendi a sua lógica, entendeu? Mas também entendo que é fundamental, é importante, é essencial. É inclusivo a garantia de instrumentos que garantam a construção e aplicação e a previsão desses equipamentos, entendeu? Então, mas também não pode inviabilizar. Se a gente tiver, por exemplo, lá no Engenho do Mato, lembra aquela área do Engenho do Mato? Aquele projeto do Engenho do Mato, lembra? Lá atrás. Se a gente pensasse em alguma quadra, um equipamento social, iria inviabilizar. Eu entendi, entendeu? Mas eu acho que, assim, tem que ter previsto, mas não pode inviabilizar. Só isso que eu acho que tem que... Então vamos acrescentar. Desde que não inviabilize o empreendimento. Por exemplo, tem uma área lá em Mogi do Mato. Na época ele tinha um projeto lá para 50 unidades. Não dava mais nada. Ou era 50 unidades ou não era nada. Então, nesse caso, fica garantido se não tiver condição. Porque senão você também começa a propor uma tipologia que as pessoas não querem. Eu entendi, mas eu quero garantir também, se tiver uma área maior, eu posso atender. Aí preparem esse caso. Já que a senhora está muito afinada com a Renata, o caminho é brincadeira, tá, professora? Vou deixar claro para os assim, não, no nosso caso, porque nós não nos baseamos na gestão Eduardo Paz. Graças a Deus. Certo? Nós prezamos, né? Nós zelamos muito pela qualidade dos projetos, inclusive os futuros de urbanização. Então, nesse sentido, a gente está aqui zelando, né? Que esses projetos, quando vierem a ser concebidos, tenham previsão de áreas de equipamentos sociais, cursos complementares habitacional. Logicamente que a depender das características de intervenção. Se a gente o suprime, o que acontece? É mais difícil exigir que esses planos tenham isso no futuro. São elementos qualificadores da ocupação. A sugestão ali, eu acho que me parece, você tirar ali, suprimir, a depender das características de intervenções, e incluir, desde que não inviabilize o empreendimento. Eu acho que procura uma coisa... Mas isso não tem a ver com empreendimento, tem a ver com projeto de urbanização. A ação. Desde que não inviabilize a ação. Mas quem é que vai falar? Não, pode ser um propósito, entendeu? Talvez a palavra preta. Até pequenos empreendimentos. Assim, só uma coisa pequena, resolve, entendeu? Pequeno médio. Mas esse artigo, gente, não tem a ver com empreendimentos. De conta Entendeu? Eu acho que a prefeitura ela tem que trabalhar para viabilizar no entorno também, de modo que haja essa integração, não fique um gueto. Aqui dentro tem tudo, então ninguém precisa sair, certo? Pensa não vai lá para fora. Volta lá, vamos no pé. Eu vou fazer uma proposta. Ó, seja dentro ou fora das comunidades. Aonde? Depender da característica da intervenção. E aí a gente pode colocar uma frase que diga, dependendo das características
características dentro ou fora do assentamento. Seja dentro ou Seja fora. dentro ou É só para fora. não excluir o dentro, né? Tem que ter Mas preocupação. Não tem uma intenção de ser dentro. Revisão. Nos limites do Dentro quê? da virada dos... Não, dentro do empreendimento. não. Nos Das limites áreas, ou dentro no das entorno Tá bom, dentro dos limites. da área, dentro do do Dentro assentamento dos limites. ou no entorno do assentamento. Das ex. Aí sim. Dentro dos limites das ex Das ou em seu ex, entorno. isso. Ou em torno das Isso. Aí, Ou em seu entorno. então tá bom. Pode ser? Aprovado? Está aprovado? Tem que votar. Tá. Você está sim ou não? As outras propostas todas... No nono. Estamos aqui. No nono, formas de participação dos beneficiários. Eu não quero só na implementação da intervenção, não. Isso já é em todo o processo, durante todo o processo. Projeto e implantação. Que número você está, Regina? Nono. Forma de participação dos beneficiários. Não, tem que ter participação, tem. Na formulação, Do projeto de urbanização. formulação Do projeto e na sua implementação. De novo, ele não limita, Todas ele não as... exclui a possibilidade de pessoas Sim, mas externas. aqui Ele está precisa na garantir que os implementação. beneficiários tenham esse direito. Então, mas eu acho que tem que ser no projeto também. eu acho que durante Os arquitetos precisam aprender a dialogar com a comunidade. Eu sou arquiteta. Bom, a propósito, professora Regina, já que a senhora comentou que é arquiteta, nós estamos mais para o Luiz Paulo Boni, como formulador de políticas públicas, do que para os outros políticos que a senhora mencionou. Eu faço uma homenagem ao meu querido ex-prefeito Luiz Paulo Boni, com o qual eu trabalhei durante 8 anos, mais de 8 anos, que veio a falecer, e por isso eu escolho também por estar, ter estado aqui na reunião passada, porque eu estava na missa do ex-prefeito e arquiteto Luiz Paulo Boni. Bom, você botou ali o nome, André? Qual é a proposta para o nono? Formulação e implementação da intervenção. É isso, professor? Todos de acordo? Não, no projeto acho que só no início, depois. Não, no projeto também, André. E a implementação como já é Esses escritórios têm que aprender a trabalhar com a população. Sabe o que eu acho engraçado? É assim, arquiteto tem cliente de classe média. Vai mostrar projeto 10 vezes sem ganhar nada, faz 10 alternativas, não muda o preço do projeto. Quando vai fazer projeto de urbanização, não precisa falar, pode botar. Não, tem que Essa mostrar, tem percepção que de uma discutir. produção em série, senão a gente não fecha o ponto, entendeu? Mas de qualquer maneira dá, assim, a gente Não, mas não dá para poder ter intervenção de projeto, porque isso aí... Não, no projeto de novas moradias, até tudo bem. Porque você não tem nem identificado qual é o ambiente. Sim. Tem como. Mas no projeto de urbanização, de regularização fundiária, tem que dialogar com esse inteiro. Bom, vamos lá. Podia colocar ali, nós estamos no GFI, Não, mas foi isso que eu disse que não estava claro. É porque quando chega na hora das ações, você começa a já não saber a que você está se referindo. Mas tudo está dentro do inverso ainda, né? Das ex, da urbanização. Ele diz que ele ganha não. Projeto de urbanização. Você entende tudo. Mas dá 6-1. Seria assim. Seria 6-1. Dá, vamos dar um. Vamos lá, professora Regina. Fica dentro, tá dentro. Agora olha só. Agora você vai me ensinar, tá bom? Tem o item 12, aí tem parágrafo 1º. Sim. Os planos de urbanização poderão abranger áreas distintas demarcadas como ZEIs, bem como partes de uma única ZEI. Sou contra. Vou explicar por quê. Primeiro que as ZEIs, como eu acho que foi até a Verena que falou,
Você tem um universo muito variado que, para fazer várias EIs juntos, tem que ser tratamento individualizado. Depois, fazer parte de EIs, começa a sair aqueles planos de urbanização que pega um pedacinho e deixa o resto da comunidade, também sou contra. Não ofende tirar isso. Mas Também não tira a permissão, né? Não. O que acontece? Não, vamos lá, então só para esclarecer. Pelo menos não está aqui, ó. Pela lei você pode fazer, entendeu? Tá. Se fizer, aí você por conta e risco fazer só um pedacinho. Porque às vezes é necessário. Aconteceu lá, não sei, vamos dizer, uma chuva muito forte, aí cria uma estabilidade, Mas aí não precisa não. atingir, mas só tem orçamento para atingir parte, não Mas pula aí ainda. você não vai chamar de plano de urbanização, você vai chamar de contenção como tem que ser, ou então de drenagem. E não dizer que fez urbanização. Porque o que tem de prefeitura dizendo, exatamente, Mas dizendo uma isso. proteção, às vezes, pode supor uma leitura de uma um equipamento, pode supor. O quê? Pode supor a própria reconstrução de alguma parte desse tecido que for danificado. Mas olha só, recompor tecido aos pedacinhos também. Mas às vezes é necessário tocar uma parte do corpo. Mas não é urbanização. Não é urbanização conforme o Ministério das Cidades chama. Urbanização você não faz de parte de assentamento. O Você Alemão faz de a tudo. gente fez, o Alemão e a Rocinha. Fizeram uma parte exemplar. Não tem como você organizar o Alemão Mas não inteiro. precisa estar escrito na lei, entendeu? Não precisa estar escrito na lei, porque senão Se abre uma brecha para se fazer dessa forma fragmentada. Eu fiz pesquisa em 12 municípios da região. E botava lá, urbanização de assentamento. Você ia ver, era um pedacinho. Não tinha urbanização, entendeu? Começa a chamar de urbanização que não é. Então eu tiraria, não ofende. Começou parte. No Favela Bairro, essa política se estendeu mais, foi quando as favelas começaram a ter um projeto de urbanização mais completo e abrangente de todo aquele limite. O parque também. O parque que a Rocinha, o Alemão, foi sempre Exatamente. O que eu digo, olha só, o que eu digo é que não precisa estar escrito numa lei para Só dizer o seguinte, o fato de não estar ali não proíbe. Não proíbe, exatamente. Só que não incentiva. Exatamente. Entendi. É isso. Então, votação só para suprimir o primeiro. Eu entendi. Votação. O que a professora não quer é incentivar. Mas também não é proibido fazer. Tirar aquela, suprimir Suprimir o parágrafo primeiro. suprimir todo o parágrafo. Não, parágrafo primeiro. Só aquela parte. Suprimir só o primeiro É todo primeiro. É todo o primeiro ou é só o finalzinho? Todo o primeiro parágrafo. Não, peraí. Olha só, Poderão abranger áreas distintas demarcadas como não leis. proíbe. Não. Entendi. Tratar de uma só vez significa, você pode ler como? Eu vou estabelecer parâmetros iguais para todas essas áreas que eu estou tratando, uma das vezes tem diferença. Isso aí. Professora, eu acho que a senhora, se nós tirarmos bem como parte de uma única delas, porque fica ali estipulado. Tratar muito mais de umas ilhas. Não como parte, como se fosse um projeto só. É um período. Você está azinho, especificamente. Ele está dizendo que abranger áreas distintas, os planos de urbanização poderão abranger áreas distintas demarcadas como leis. Só isso, você não precisa dizer, porque isso é o óbvio. Pululante. Não, sim. Na verdade, Para fazer isso, aí, só aí eu acho que precisa acelerar incentivar. o processo só. E aí eu vou olhar como se fossem iguais. Deixa eu, aqui a gente também pode ter duas vezes, uma próxima já outra. Esse plano de urbanização pode acontecer em duas áreas. Nada, Só mas vamos lá. gente. Professora, isso ainda dentro do caput que fala sobre planos de urbanização. Quando diz ali, planos de urbanização poderão abranger áreas distintas, demarcadas como leis, áreas distintas não no sentido geográfico, mas áreas de tipos diferentes. Por exemplo, o artigo, como eu falei ali, o inciso 1 fala do que seria as EIs 1, favelas. Mas se você tem um galpão subutilizado, que seria demarcado como EIs 3, tá certo?
que na verdade é o inciso terceiro na Então, nossa lei. precisa São áreas falar, distintas mas- que podem estar no mesmo tecido, inclusive. Olha só. Então, o que o artigo quer dizer é que seja dentro de uma área delimitada como museus, tanto a parte já de ocupação consolidada, na forma de favela, quanto, por exemplo, áreas subutilizadas no entorno, todas elas fazem parte de um mesmo plano de Então está urbanização. precisando explicar melhor isso aqui, porque isso aqui você está lendo de uma forma, eu estou lendo de outra, e o Pico está lendo de São outra. áreas distintas dentro da casa de museus, são áreas distintas. Você tem dois tipos de áreas. Então, por isso, olha só, Se colocar Sejam você geograficamente, não sejam faz na urbanização em prédio ocupado, pelo amor de Deus. Não, mas um lote subutilizado, por exemplo. Você não... Pode fazer. E se colocar as leis distintas? Depende do... Depende do projeto aí. Não, olha só, A gente tá entrando no lote projeto. subutilizado, você vai fazer projeto novo. Mesmo pode ser Não é plano de urbanização, Mas ele não pode é integrar no plano de projeto de... urbanização? Hã? Mas ele não deve estar integrado no plano de urbanização se ele for contigo a uma outra área já consolidada? Você tem uma área, você vai fazer um projeto de urbanização, tem uma área subutilizada, por exemplo, delimitada a posteriori pela Secretaria de Habitação como museus. Você não pode fazer essas duas áreas distintas Olha só, num projeto só? mas olha só, esse tipo de detalhe aqui não cabe. Entendeu? Porque você está tendo que... Olha como você teve que me explicar. Que seriam áreas Detalhe do contíguas. Eu posso até te dizer, pode ter uma área contígua que eu precise para reassentar. Mas isso você não... Ou você separa por tipologia e diz qual vai ser o tratamento que você vai dar, ou então começa a ficar confuso para quem vai ler, o leigo que vai ler. É porque assim, desde... Que não é a arquitetura. Não à toa ela é uma zona especial. Ela é diferente das outras porque ela pode ser criada por decreto, por exemplo. Você tem uma leis, hoje, determinada por essa lei, que é uma favela delimitada. E você tem um lote vazio que estava como uma zona urbana qualquer e que é de interesse da Secretaria de Habitação e resolve delimitar umas leis, a gente só quis dizer o seguinte: o projeto de urbanização pode abarcar essas duas zonas, essas duas áreas distintas, demarcadas como museus. Só isso. Sem mistério nenhum. Mas aí depois vem e diz, mas o município está fazendo demarcação. Aí cria um problema no contrário. Mas o plano de urbanização só pode ser para aquelas leis original, não pode ser para nova. Não, Pra não evitar tem nada discussão. que é proibido. Era só para evitar discussão. A mesma defesa que eu fiz da tese da senhora, que eu acho um excesso, bem como parte de uma única, eu acho importante a manutenção disso aí, exatamente pelo que o Renato falou. É só para ressalvar que se depois você quiser aumentar essas leis, criar uma nova contínua, elas todas podem fazer parte do mesmo plano de urbanização. A ideia não é pegar todas as leis da região de Pernambuco e fazer um projeto para todas as zonas. Nunca foi. Senão eu ia te matar. Pois é, não é isso, pelo amor de Deus. Pode ser, as leis poderão ser ocupadas? Não, ela vai áreas distintas, áreas distintas. Tá bom. Você tem duas áreas distintas. A professora concordou. Então, a proposta é subtrair da vila. Agora vem cá, agora me explica esse parágrafo segundo. Não vou falar antes de você me explicar. Explicar? Peraí. Isso já é problemático, né? Você está precisando explicar. Não, essa aí não mexe, não vai mexer, não. Não, vai tirar. Eu não O anterior não mexe. A partir da vírgula tira, é isso? Agora me explica o parágrafo segundo. Uns aí, a regularização do parcelamento do solo, bem como das edificações e usos pré-existentes, deverá observar diretrizes íntimas e parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo plano de urbanização. Tem que se fazer um plano de urbanização para poder fazer a regularização do parcelamento do solo e das edificações que já existem lá. Se o plano de urbanização cria parâmetros e Então vamos botar uma aqui edificação parâmetros urbanísticos fica não conforme. especiais. Especiais, só depois de urbanístico. Tá. Bom, Entendeu? Depois de cada urbanistas especiais. Parâmetros urbanísticos especiais. tá quase terminando. Eu vou passar batinho. Agora, artigo 18 significa o quê? Qual é o tipo de 6?
a ocupação consolidada. A verbação prévia de área verde, podendo esta ser doada para a criação de parque municipal ou praça pública. 22. Artigo 22. Não dá nem Peraí, passou. Artigo 22? É. É o artigo 22, é isso? Ah, não, aí ele está falando do inciso 3. Aí está falando mais do inciso 1. Pois é, inciso 3 é o quê? Tá vendo como era mais fácil? É a ZEIS 3. E o que é ZEIS 3? Vou ler. Vou te chamar cada vez. Não, peraí, André. São áreas, concorrência de imóveis ociosos. É uma linha direta. Vamos lá, gente. WhatsApp. Pois é, não cabe, gente. São áreas. Gente, nós temos uma maior dificuldade para ter terra para construir habitação. Então vai ter que averbar previamente área verde. Calma, vamos lá. São áreas. Quem vai construir, gente? Mas vamos ver primeiro qual é. Em que característica isso sim aplica? São áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, encurtiçados ou deteriorados, localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. Boa oferta de emprego, onde há interesse público ou privado de promover empreendimentos de habitação de interesse social. Vamos lá agora, amor. Olha, eu acho que está excessivo. Deixa eu explicar. São novos empreendimentos, não é? De habitação? Sumarizando isso tudo. E tem esses aproveitamento de é o que ele tinha lido. Construção de casas, aí fazer parque, doar terra para parque municipal. Não tem área para construir, gente. Tirar. Assim como 2 também, preservação. Recuperação de área de preservação permanente, se já está ocupada, já não é mais de preservação permanente. Entendeu? Ainda vai ter que recuperar, quer dizer, vai inviabilizar, como tem inviabilizado projetos Minha Casa Minha Vida, exigindo plantio não de mudas, mas de árvores crescidas. Inviabiliza. Não tem empresa que tem empresa que vai construir? Não. Vai construir, gente. Vai construir. Bota isso para os grandes empreendimentos. Tá? O que você está lendo aí? Eu estou achando que tem uma dúvida agora. Marcação completa, Renato. O que você está pensando, Renato? O que você está pensando? Ligação direta. WhatsApp direto. Entendi. É o 1 e o 2. Concorda comigo? Segundo não. Aí na minha vida do meio ambiente, eu tinha entendido que eles precisavam preservar e recuperar quando for o caso, para não haver nova ocupação. 22. Tirar o quê? 1 e 2. 1 e 2 não é possível. 2 não. 2 eu não concordo. Olha só, preservação permanente ocupada já não é mais de preservação permanente. É necessário cumprir a lei. A lei Minha Casa Minha Vida está lá escrito. Ocupações consolidadas em área de preservação perde a natureza de preservação, gente. Uma das premissas para receber o contrato da Caixa era a autorização que já havia sido orientada por laudo técnico, da onde se está morando em área de risco. O que eu entendi do meio ambiente, quando eles foram defender isso também, foi o seguinte, porque nós oferecemos o contrato da Caixa, o usuário assina,
fazemos a entrega das chaves e na mudança já tem a indicação do laudo para demolição e aí um preciosismo, nós temos a autorização do mutuário que está saindo dali que essa casa não pode ser ocupada. E o que eu escutei no meu ambiente foi o seguinte, que se nós fazemos a demolição, não ocupamos um equipamento público ou não refazemos a recuperação, aquela área volta facilmente a ser ocupada. Foi isso na nossa discussão. Pois né? Então, nesse caso aí, eu acho que é conveniente. Aí eu também acho o seguinte, quem tem que fazer a recuperação ambiental é a Secretaria de Meio Ambiente, que não tomou conta das suas áreas de preservação permanente. Sim, a discussão foi essa, são eles que fazem mesmo. Mas A ideia é nós essa. fazemos, né? Então pronto. Agora, eu não quero retirar ninguém de um assentamento consolidado que a Priscas era uma área de preservação permanente agora. Não, sim, isso pode ser retirado como continua com laudo, tem que ter laudo técnico, naqueles casos que a senhora elencou. Certo? Então, eu fico tranquilo por isso nessa posição. Então, eu me sinto seguro com o número 2. Por esse raciocínio. Então, a proposta, professora Regina, mantém o 2 e retira os dois. Retira os dois. Porque isso não é claro, tira os dois, porque eu não é manter um. Além da minha casa, minha vida. Primeiro, na verdade, Não, só nesse caso específico. Não, mas ali não está dito isso. Ali tem preservação ou recuperação, quando for o caso, das áreas de preservação permanente. Ora, 6 em área vazia de preservação não é cabe. Não. Quando for o caso, qual é o caso? O caso desse eu estou explicando. Supostamente. Ali Mas tem um outro parágrafo que nós colocamos quando é que pode ser removido. Só pode ser removido se consolidado com o laudo técnico. Nos seguintes casos. Então não precisa desse artigo. Não, se não precisa desse item. Por quê? Não haverá nenhum caso de área vazia de preservação onde a prefeitura queira fazer eventos. Não, é que na realidade fica já destinada àquela área somente isso. Entendeu? Então queremos legislar para que não haja utilização dessa área. Eu tiraria. Por via das tem que saber. Só para você entender. Volta de novo, terceira. Volta o 4. Imagina. Sobe o 3, sobe o 3. Só se colocar as preservações Eu tenho, na verdade, uma complementação do primeiro Vamos pra lá. A preservação para a área de área verde poder dar estudada para a criação de parque municipal ou praça pública, a depender do zoneamento. Porque aqui, se a gente, na verdade, tiver um AZEIS, for criado um AZEIS de uma área que é de zona de desenvolvimento sustentável, eu simplesmente vou criar. Não, mas é possível, porque ela não é de proteção integral, ela é de uso sustentável, mas é uma área ambiental. Então, assim, eu não vou simplesmente inviabilizar aquele zoneamento por completo. Eu vou preservar algumas características originais do que foi previsto para o acesso, a depender do zoneamento prévio. Do zoneamento público, sabe? Você está entendendo o que eu estou falando, Renato? Você está entendendo essa questão, desenvolver essa questão? Que a gente vai averbar uma prévia área verde se essa ZEIS, na verdade, for instituída numa área onde o zoneamento anterior dela for ambiental não restritivo. Você está entendendo? É nesse sentido que a gente provavelmente bolou isso aí. Uma zona de desenvolvimento sustentável, diferente, sei lá, mais CVS, por exemplo, tem mais CVS, vai ter que, na verdade, deixar alguma coisa. Ok, isso é habitação importante, mas eu quero fazer a transição. Mas o que eu acho é o seguinte, é bem paradoxo você criar uma zona de interesse social em área ambiental. Não, mas zoneamento ambiental que não é restritivo, tem as zonas de desenvolvimento sustentável. Porque elas são ambientais, mas não são. É como se fossem zeros nossos. Eu fazendo
Não tá funcionando. Eu quero ver a proposta da professora ambiental. Não é para nenhuma das que já estão delimitadas. Porque eu acho que a gente, assim, no caso de recuperação, eu acho que é assentamento, de ocupação dessas áreas, você já sofre uma série de restrições, naturalmente. Se você já tem área de risco, aquela área não pode ser ocupada, você vai recuperar e vai preservar. E aí vai contra uma lógica que eu defendo, que é uma habitação sustentável. Então, a gente precisa excluir, no meu entendimento, item 1 e 2, tendo em vista que nós já temos garantia. O que a gente não pode fazer é criar restrição em área de lei, senão aí vai ficar complicado. Vai cagar toda a cidade. Já, exatamente. Você já está preso na área da legislação ambiental. Você não vai criar restrição nas ex? Mas eu acho que isso são para as novas ex. Eu tenho muito medo dessas novas ex não ser criadas, entendeu? Não são para já delimitadas. Meu receio é justamente esse. Mas são novas ex. É como hoje em dia a gente tem problema. Você vai fazer ex do CPS e você vai ter o mesmo parâmetro na verdade? Acho que você tem que levar em consideração algumas características que são básicas. Deixa eu explicar de novo. Tá. Eu identifiquei um erro aqui, tá? Pra começar. Para isso também serve, professor. Não se refere. Não, isso eu já proponho aqui consertar de antemão. O artigo 18, inciso. Peraí. Não. Calma. Vamos manter onde a gente está. Calma aí. 18? Calma. Olha ali. A primeira proposta que eu já tenho a fazer é consertar o equívoco ao qual eu já peço desculpa. Que é nas leis previstas no artigo 18, inciso 2, não 3. O que é 2? Já começa. 2. Por que 2? Quem é 2? Vai lá pro 2. Não, vou lá. Artigo 18, eu li aqui. Tá aí, ó. 2. São áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, adequados à urbanização e onde haja interesse público ou privado em produzir empreendimentos de habitação e interesse social. O que acontece? De novo, a gente volta para aquela questão. A gente já está encaminhando um projeto de lei com todas as leis delimitadas, com aquelas também que a professora Regina já está alimentada, que a gente tem que incluir. Mas o projeto, lá no final, quando for aprovado, ele vai ter levado em consideração a situação atual. Mas, como eu já disse também, esse próprio artigo 18 confere ao Poder Executivo a possibilidade de criar novas leis, dependendo do interesse do poder público em empreender novas edificações, novos empreendimentos de interesse social. Olhando para esse poder discricionário, de novo, é um limite que está sendo colocado a ele. Na hora de se criar novas leis, talvez seja isso, esteja faltando lá no artigo 22, André, volta ali. Na hora de se criar novas leis previstas, né, no inciso 2 do artigo 18, tem que se levar em consideração esse conjunto de coisas. Porque todas as zonas que praticamente sobram têm alguma restrição ambiental. Foi com essa preocupação que foi feita, feito esse artigo 22, tá certo? Então já proponho de antemão consertar para o inciso correto, que é o segundo, e ler isso no sentido das novas áreas a serem delimitadas como leis, na hora de se fazer a leitura dessa nova leis proposta para fazer empreendimento de habitação e interesse social na Academia Vida, tem em mente preservação de área para fazer situação de praça ou parque, fazer recuperação, quando for o caso, de área de preservação permanente. Tá certo? Atendimento integrado da rede pública de água e esgoto quando existente, sistema de drenagem e manejo das águas pluviais. Quando se fazer. Gente, vocês estão me Nós estamos ouvindo. Vocês estão brincando? Não, Então, a gente está ouvindo. André, secretário, quando tiver novas glebas, porque também a gente tem que levar em consideração que Pendotipo é uma região que tem muitas glebas, não é igual região norte, região norte da Bahia, região oceânica. Aí tem muitas glebas, então na hora de você levar em consideração tem muita mais gleba, ou
Olha só. Com uma grande área dessa, ter. Eu não digo só pelo interesse ambiental, professor, eu digo também pelo tamanho das glebas. São áreas grandes que precisam de equipamentos, de praças, de parque. Se tiver uma área de preservação ambiental, recuperar essa área de preservação ambiental, é esse o intuito desse artigo. Ó, eu prometo que até a próxima reunião eu vou ler o que está previsto para condomínios e para loteamentos de classe média e média alta. Se estiver faltando, por favor. Agora, eu continuo sendo contra. Agora, eu estou começando a achar que essa discussão é um exercício de sei lá o quê. Porque a gente não tem concretamente demarcado onde estão as áreas. Então, a gente não pode... Mas é para novas áreas, né? Não, eu sei, mas as novas áreas onde vai ser construída a habitação tem que estar delimitado, porque aí você vai falar delas. Porque assim nós estamos assim, abrindo, até parece que toda a Pendotiba, quem conhece Niterói sabe, gente, toda a Pendotiba poderemos construir novas habitações de interesse social. Entendeu? E aí nós vamos doar terras para parques, praças, sabe? E nosso amigo vai construir a moradia de interesse social nessas áreas. Também necessário. Também necessário. Mas não vai. Mas a intenção está muito fluida. Não está fluida. Porque não tem concreto. Não está fluida porque esse artigo ele tem como preocupação se referir, a partir da promulgação da lei, a futuras leis posteriormente limitadas. Olha a gente só, não tem hoje. primeira Renato, na hora de futuras leis não existirão. Ou existirão agora, ou não existirão. Por que não existirão? Porque teve o plano em 2004, elas não existiram. Teve o PLIS, quando? 2009. Não. Elas não existiram. Agora tem o PUR, elas não vão existir, vai ter o plano diretor. Eu aposto meu salário. Não vão existir. Não vão existir, gente. Professora, o lobby dos proprietários de terra, ele é muito forte e impede que a gente delimite áreas para habitação de interesse social. Eu só preciso do meu dever de chamar e agora é do meio ambiente também. É minha atenção chamar aqui. Meu dever de chamar atenção para um fato. Hoje, se a gente incorporar todas as leis, por exemplo, que você acha que devam ser internalizados, no futuro surgir uma possibilidade de uma nova lei ser delimitada, a gente tem que ter uma lei que preveja esse. Mas eu não estou dizendo... Por mais improvável que venha a ser. Renato, não é isso. Renato, não é isso. Nós temos que ter agora, já assinalados, pelo menos algumas áreas para a construção de novas habitações. Vamos ter, okay. Pelo menos agora. Não, por enquanto nós não temos. E o caso... vamos lá. E aí nós vamos trabalhar isso aqui. Outras. Por mais improvável que eu sou contra. Inviabiliza a produção de novas moradias. Eu sou contra. Tá, Regina, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Eu já entendi. Não, eu discuto essa falsa polêmica, essa falsa contradição entre o meio ambiente e as plantas. Porque o meio ambiente ele é visto as árvores e nós não fazemos parte. Nós fazemos parte. As pessoas ocupam as terras, muitas vezes com área de risco, está aqui quem não me deixa mentir, porque não tem outra alternativa, porque em sã consciência, nenhuma família escolhe morar em área de risco. Então me causa um espanto ver aqueles repórteres da Globo, por que a senhora não se muda para um lugar mais seguro? Ora, não se muda porque não tem terra. Pelo menos porque a cidade não quer pobre. A cidade só quer que o pobre chegue para trabalhar nas casas da classe média. Deixa eu tentar te explicar, dando um exemplo do que aconteceu muito recentemente, na verdade, de novas criações, de novas AEs. O tempo todo, sim, o município cria novas AEs. Foram criadas, acho que 2 ou 3 novas agora para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Só que esses terrenos, eles não eram adequados, nem um pouco à habitação. Por quê? Porque eles eram contínuos a uma área de especial interesse ambiental. Eram fragmentos ambientais, que por não estar expresso na nossa lei municipal, e sim em outras leis,
estaduais e federais, nós tivemos sérios problemas com a habitação porque eles desconheciam. Quando a gente traz isso, na verdade, recepciona isso na nossa lei municipal, eu acho que fica muito mais fácil para todo mundo entender. O processo super simples demorou